O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da nossa salvação. Pois é, meu querido, minha querida, é o 30º domingo do tempo comum, e a presença aí do cego e mendigo Bartimeu no Evangelho de hoje, que nos faz refletir a respeito da nossa fé. Já começa perguntando aí, essa pessoa que está do seu lado: como é que anda a sua fé? Certamente ela deve ter respondido: não anda, continua parada, não é? É mesmo. É um pouco por aí. Quero dizer para você que por muitos e muitos anos, esse homem esperou esse momento, muito tempo. O povo aguardou a graça, a salvação chegar por 800 anos. Bartimeu esperou durante toda a sua vida. Quando todo mundo olhava para Bartimeu e dizia: você é um pecador, você é um imundo, você é indigno de Deus, ele sabia que a sua única esperança era essa promessa, era Jesus. Toda a sociedade olhava de forma pejorativa, mas ele sabia que aquele homem, aquela promessa, aquela graça, jamais lhe olharia dessa forma, de forma pejorativa, mas teria um olhar para ele, um olhar de misericórdia, de acolhimento. Então ele esperava. A palavra diz que ele estava sentado à beira do caminho, que quer trazer uma posição de acomodação. Quem está acomodado, como quem entregou os pontos, como quem já se acostumou com a derrota, mas ele se levanta. O fato é que muitos de nós continuamos sentados, ou quem sabe, deitados, acomodados, sem esperança e com a sensação de derrota em cada um de nós. Ele nos ajuda na reflexão nesse sentido. Ele está nessa posição, nesse comodismo, mas por ter essa expectativa, essa esperança no Senhor Jesus, ele se levanta na hora exata. É como quem diz assim: eu não posso perder esse momento, o Senhor não pode passar sem que eu perceba. E aí Santo Agostinho vai dizer assim para nós, em um dos seus livros, dos seus escritos: eu temo que o Senhor passe e não volte. Eu temo que o Senhor passe, venha e não volte. Quantas e quantas vezes o Senhor está passando por nós e nós estamos a deixar passar a graça. Quantas vezes o Senhor Jesus passa perto de nós e não reconhecemos, não notamos, continuamos a nossa posição acomodados, indiferentes, e deixamos a graça passar. Isso não aconteceu com o cego Bartimeu. Aguardava, esperava, e quando ele veio, começou a gritar:
Poderia usar o termo berrar, mas vamos ficar em gritar mesmo. Mas era algo assim pavoroso, que as pessoas se incomodaram e começaram a pedir para ele silenciar. Essas mesmas pessoas que pedem para Bartimeu silenciar são aquelas que tentarão silenciar ao Senhor Jesus mais tarde. Mas ele não parava. Ele esperou muito tempo por aquele momento. Não eram aquelas pessoas que sempre criticavam e que colocavam a margem da sociedade, que agora ia fazer desistir da sua esperança final, da sua esperança última. Que queres que eu te faça, Senhor? Que eu possa ver. Vai, a tua fé te curou. Por isso eu mandei você pensar um pouco a respeito da fé. Vai, a tua fé te curou. Na verdade, Bartimeu recebe nesse momento a luz visível, a luz física, a cura da sua cegueira, a cegueira física, mas recebe uma luz mais importante do que essa, meu irmão, minha irmã. Aquela luz que nós também recebemos no nosso batismo, mas que em muitos de nós ela já se apagou. Ele recebe a luz da fé, a luz física, a cura, mas também, mais do que isso, não é? A luz da fé. É curado nele a cegueira espiritual. Ele agora consegue enxergar o Mestre, e mais do que isso, consegue enxergar um caminho com o Mestre, que muitas vezes nós não conseguimos. Um caminho, um caminhar com o Mestre. A palavra diz, e passou a seguir Jesus. E aqui ele supera a pessoa de Pedro, que confessa, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, só que depois não quer que o Senhor Jesus sofra. Ele supera os 12, que andavam pelo caminho, sabendo, discutindo quem seria o maior. Ele não tem pretensão de ser o maior. Ele supera os 2 filhos, né? Que pensavam em privilégio, quem vai ficar à direita, quem vai ficar à esquerda. Ele não quer esse privilégio. Ele supera por final o jovem rico, que não quis ceder as suas posses, os seus bens para seguir a Jesus, e ele pôde fazer isso. Ele pega o manto e joga o manto fora e passa a seguir Jesus. Aí você pode olhar para mim e perguntar, mas o que é um manto? Um manto sujo, um manto velho? É tudo que ele tinha, é só isso. Tudo que aquele homem possuía era o manto. Então o manto significava a sua coberta, a sua vestimenta, a sua casa, a sua tenda, o seu colchão. Ele joga tudo isso fora para seguir ao Senhor. É tudo que ele tinha. E diz uma coisa para nós muito interessante: para seguir o Senhor Jesus, é necessário sempre renunciar a algo, deixar alguma coisa para trás, mudar. A gente quer seguir sem deixar nada, sem renunciar a nada, da mesma forma que estamos, com as mesmas fraquezas, o homem velho. E aí por isso que o nosso segmento muitas vezes não dá em nada, fracassa, né? A gente não sente a graça se manifestar, porque estamos tomando posições erradas na hora do segmento. Então ele deixou para trás aquele manto, isso significava o homem velho, o homem do pecado, não é? O homem que estava distante. Agora ele quer um novo caminhar com o Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós imaginamos que Cristo se coloca à distância de cada um de nós, em um local inalcançável, inatingível, que Cristo se coloca ao nosso não alcance. E isso não é bem verdade. Cristo está sempre perto, Ele passa do nosso lado, mas muitas vezes a cegueira espiritual não nos permite ver a presença do Senhor. Ele está muito perto, bem perto de você, mas a cegueira espiritual, a sua acomodação, as suas seguranças impede de você enxergar a presença do Senhor. Claro que ele já tinha escutado o Bartimeu no primeiro grito, mas ele quis deixar que ele se manifestasse mais, para saber até onde iria a sua fé, até onde iria, né, a sua expectativa em encontrá-lo. E ele diz assim: eu sou a luz
que veio ao mundo, para todos aqueles que creem em mim, não fiquem nas trevas. Eu sou a luz que veio ao mundo, para que todo aquele que crê em mim, não fique nas trevas. João 12:46. Pergunta a essa pessoa: você crê no Senhor Jesus? Então diga para ele e para ela: então saia das trevas. Diga para ele e para ela: abra os seus olhos, cure a sua cegueira, não deixe a graça passar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.